Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. O texto no qual nós vamos meditar se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, ela conta aqui a história de Daniel. Esse trecho que eu li, ele menciona o momento que Daniel permanece em oração, mesmo sabendo que havia um decreto instituído pelo rei da época, o rei Dario, para impedir as orações a qualquer outro tipo de Deus, para impedir a adoração, a petição a qualquer outro Deus que não fosse o próprio rei. Então, assim, Daniel era um jovem extremamente temente a Deus, tá? Desde o início ele foi levado cativo, ele foi transportado de Judá no cativeiro para a Babilônia, tá? Ele foi levado em cativeiro, mas ele era um jovem muito obediente a Deus. Já no início do cativeiro, ali no palácio do rei, ele renuncia aos banquetes reais, porque ele sabia que aquele alimento era consagrado a demônios. E ele começa a receber dons do Senhor, dons de visão, dom de interpretação dos sonhos e das visões. Deus dá revelações profundas a Daniel acerca de acontecimentos dos últimos dias. Então Daniel era muito dedicado às coisas do Senhor desde a sua juventude. Mesmo estando cativo na Babilônia, a Babilônia representa o mundo, tá? Ele não deixava a lei do seu Deus. Ele não deixava de orar, de jejuar, tá? E assim, ele era muito fiel a Deus. Ele não colocou o estudo dele no palácio da Babilônia em primeiro lugar, nem a alimentação real, porque o rei, ele provaria os jovens que estavam ali, através de perguntas difíceis, para saber se eles realmente tinham aprendido o conteúdo que havia sido ministrado. O rei queria que os jovens fossem fortes, vigorosos para trabalhar no palácio. E Daniel, ele se achou em perfeitas condições de trabalhar no palácio, de exercer as funções que deveriam ser exercidas ali, porque ele jejuou. E não só porque ele jejuou e abdicou de todo aquele banquete real que foi consagrado a demônios, mas porque ele era realmente fiel a Deus, né? E essa renúncia é demonstração da fidelidade de Daniel. Agora, nesse momento, Daniel, ele não está mais ali como um jovem que está estudando, que está se alimentando daquele banquete. Na verdade, Daniel não quis se alimentar de todo o banquete, porque ele sabia que muitas coisas ali eram consagradas. Agora Daniel, ele se encontra já na posição de príncipe, tá? Porque no reino, ele escolheu, o rei escolheu pessoas ali dentro daqueles jovens para exercer funções de confiança. E Daniel foi levantado na autoridade de príncipe. Havia 3 príncipes, tá? No reino. E Daniel era um deles. E além desses 3 príncipes, havia 120 presidentes que estavam sobre todo o reino. Então a gente tinha ali a posição do rei, a gente tinha a posição dos príncipes, eram 3, Daniel era um deles, e a gente tinha a posição mais inferior com 120 presidentes, todos trabalhando a serviço do reino. E o rei Dario, ele queria levantar um deles para estar acima de todas essas pessoas, tá? Ele queria alguém acima dos príncipes. E esse alguém provavelmente seria Daniel, tá? A palavra do Senhor fala que ele desejava colocar Daniel nessa posição, porque Daniel tinha um espírito excelente, ele era muito inteligente. Daniel, ele demonstrava habilidade e era referência em tudo aquilo que ele fazia. Então Daniel demonstrava potencial para ocupar essa posição. Era um cargo único, não havia mais vagas. E o rei ele queria criar esse cargo e levantar Daniel nessa posição. Só que os outros príncipes, os outros presidentes, eles ficaram muito enciumados. Eles não queriam ver Daniel na posição superior. Poxa, ele já era príncipe, ele vai estar acima da gente. Poxa, por que só Daniel?
né? Provavelmente se fossem mais vagas, não teria tanta disputa. Se eu falasse assim, vou montar mais 2, 3, teria disputa sim, porque eram 3 príncipes, os 3 iam querer. Mas assim, ele queria um acima dos 3, entende? Ele queria uma posição única ali. Era uma vaguinha só. E quem demonstrava todas as aptidões era Daniel. Então assim, todos que estavam vendo Daniel ficaram enciumados, com inveja. Eles queriam derrubar Daniel, eles queriam achar uma forma de impedir que Daniel tivesse essa ascensão no reino. E Daniel era um rapaz de muita oração. Você vai ver aqui ao longo do texto que ele orava 3 vezes ao dia. Eu li o versículo justamente que falava sobre isso, que durante 3 vezes ele orava com a janela aberta de Jerusalém, da banda de Jerusalém, porque ele não se intimidava, ele não tinha vergonha de servir a Deus. Ele orava e as pessoas olhavam, ele era um exemplo para as pessoas que estavam ali. Só que isso incomodava as pessoas, porque não tinha defeito nenhum em Daniel. Ele era um servo de Deus fiel, e ele provavelmente seria promovido. Então o que eles queriam? Eles queriam achar uma culpa em Daniel, um erro. E a única forma de achar um erro em Daniel seria na lei do Deus dele, ou seja, seria na vida espiritual que ele levava. Acusar Daniel de ser religioso demais, crente demais. Poxa, ele está na Babilônia. A Babilônia é um império pagão. Na Babilônia era costume adorar diversos deuses, tá? Os costumes eram outros. Então assim, eles queriam dar um jeitinho de acusar Daniel de alguma coisa errada. Então, como não tinha nada de errado na conduta de Daniel, o jeito foi acusá-lo de prática religiosa ilícita. Mas qual o pecado de Daniel orar 3 vezes ao dia? Nenhum. Não existe pecado em orar 3 vezes ao dia. Não é erro uma pessoa orar muito e jejuar. Mas o diabo, ele quer que você pense que você está errado por conta das suas orações. O diabo, ele quer que você tenha uma sensação de que você está orando demais, que você está santo demais, de que não precisa orar tanto assim, de que você não tem que orar por determinados propósitos, porque à medida que você vai orando, a mão de Deus vai se movendo a seu favor, anjos do céu vão descendo, anjos do céu descem e começam a trabalhar. Então o mundo espiritual, que você talvez não enxergue ainda, o mundo espiritual está se movendo mediante as suas orações. Os anjos estão sendo enviados do céu para poder lutar contra demônios, contra potestades, espíritos malignos, para que as bênçãos cheguem até as pessoas, para que livramentos cheguem até as pessoas e para que todo o processo de libertação de muitas pessoas aconteça. O diabo, ele perde força mediante os seus jejuns e as suas orações. Então assim, a oração é muito importante. Só que Daniel, ele incomodava por isso, porque ele orava muito. E essas orações não incomodavam exatamente os amigos de Daniel. Você tem que entender que quem se incomoda com as nossas orações são os demônios, tá? Os nossos inimigos não são as pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra potestades e principados. Então a luta de Daniel não era exatamente contra os amigos, os outros príncipes ou presidentes. Era contra as pessoas que estavam ali. Era contra, os espíritos malignos que estavam se levantando. Porque Deus tinha bênção para Daniel, Deus queria prosperar na vida dele. Mas essa prosperidade era muito mais que uma prosperidade material dele ser promovido no reino. Era uma prosperidade também espiritual. Porque à medida que você vai orando, vai jejuando, você vai crescendo no mundo espiritual, você vai aumentando o seu padrão de santidade, se você estiver se santificando, você vai se aprofundando mais nas coisas de Deus, e Deus começa a te dar mais dons, mais palavra, mais unção, mais do Espírito Santo. Então assim, esse crescimento espiritual de Daniel também estava provocando uma mudança no mundo espiritual. Ele estava incomodando. Então as pessoas que estavam se sentindo incomodadas com Daniel, estavam tendo esse sentimento de ódio, de inveja de Daniel, na verdade estavam sendo conduzidas pelo inimigo. O diabo estava colocando isso no coração das pessoas, para poder impedir, tentar trabalhar e atrapalhar a vida espiritual de Daniel. O objetivo do diabo é que você pare de orar, pare de jejuar, de meditar na palavra. Então o diabo, ele vai tentar criar na sua vida, te colocar em situações complexas. Situações que você não vai entender. Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? Será que eu não estou agradando a Deus? Será que é porque eu pequei? E nem sempre as situações que a gente passa difíceis nessa vida é por conta de um pecado da gente. Daniel,
por ele ser essa pessoa tão dedicada e ter todas as condições de ascender, ele gerava inveja e incomodava as pessoas. E não só as pessoas se incomodavam, como os demônios também se incomodavam. Os demônios queriam impedir as orações de Daniel. Então o diabo ele coloca isso na mente da pessoa. Não são os amigos de Daniel, é o diabo colocando isso na mente deles. Olha, vamos criar aqui um decreto e apresentar para o rei aprovar, para impedir orações a qualquer outro tipo de Deus durante 30 dias. Tá? Ninguém pode pedir nada a seu Deus, ou a qualquer homem, só poderia pedir ao rei. Isso aos olhos do rei pareceu agradável, porque afinal de contas enaltecia ele. Ele ficaria numa posição superior, até mesmo como se fosse Deus. Porque imagina, você aprovar um decreto em que durante 30 dias ninguém pode pedir nada para Deus, só pode pedir para o rei. O rei começa a se exaltar. Ou seja, eles convencem o rei dessa forma: olha, rei, a gente estava pensando em fazer um decreto em que só o Senhor poderia ser peticionado algo, só poderia ser, as pessoas só poderiam pedir algo para o Senhor durante 30 dias, ou seja, seria proibido orar para qualquer tipo de Deus. Mas eles estavam fazendo isso, convencendo o rei, porque eles queriam impedir a oração de Daniel, entende? Eles não estavam preocupados assim, com a vida espiritual de ninguém, era só Daniel. A questão era, por que Daniel vai ser promovido e não eu? Por que Daniel vai chegar lá e eu não vou conseguir chegar? Mas entenda que por trás desse sentimento de inveja, era o diabo que estava trabalhando e colocando isso na mente dessas pessoas. Porque o diabo se incomodava com as orações. Quem se incomoda com suas orações e com sua vida espiritual, com a santidade, é o diabo, não são as pessoas. As pessoas olham para você com cara feia, porque às vezes o que está na vida delas é o inimigo. Às vezes elas não estão bem com Deus. Por mais que se digam evangélicas, mas tem gente que não está bem com Deus. Então o diabo ele vai colocar esse pensamento de ódio, de inveja, uma implicância com você. Mas Daniel, ele não se sente intimidado diante desse decreto. O rei aprova o decreto, mas ele não se sente intimidado. Ele continua orando 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Ele não tem vergonha de adorar a Deus. Porque Jesus disse assim, olha, que aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele naquele dia. Daniel não tinha vergonha de orar 3 vezes ao dia. Daniel não tinha vergonha de nada e não tinha medo. Porque ele sabia que ele não estava obedecendo ao rei, que ele poderia perder uma promoção. Ele poderia ser colocado numa cova com leões e morrer. Mas ele prefere morrer na cova com leões e ser salvo do que perder a salvação dele. Porque às vezes as pessoas elas renunciam a tantas coisas em prol das coisas desse mundo, que elas esquecem que tudo vai ficar aqui. Talvez você esteja aí renunciando ao seu tempo com Deus, às suas orações, aos seus jejuns, à leitura da palavra, para trabalhar mais, para estudar mais, para fazer tantas coisas, agradar pessoas, com medo, né, das pessoas aqui da terra te reprovarem, não gostarem das suas atitudes, da forma como você se veste. Só que o que adianta você se esforçar tanto para ser aceito pelas pessoas, se você não vai ser aceito por Jesus naquele dia? Se você não vai entrar pela porta estreita? O que adianta você conseguir promoções no seu local de trabalho? Como Daniel tinha tudo para ser promovido, mas ele preferiu ir para a cova dos leões do que a promoção. Ele arriscou tudo na vida dele em prol da salvação dele, em prol da vida, da espiritualidade dele. Então assim, esse rapaz, ele é um exemplo para o jovem do dia de hoje, porque ele não tem medo do decreto do rei. E a gente não tem que ter medo, queridos, de orar. Porque a nossa oração, ela move as mãos de Deus. Nem sempre a resposta do Senhor para a sua oração vai ser sim, pode ser não, pode ser espera. Mas entenda que sem oração você não vai ter nem sequer uma resposta, quanto mais a bênção. E ele orou, e as orações não foram interrompidas. E você não deve interromper as suas orações mediante as ameaças do diabo. Às vezes o diabo vai usar alguém, no caso aqui foi o rei, influenciado por essas pessoas, mas o diabo pode influenciar pessoas, os pensamentos, para te conduzir a não orar. Não ore por essa pessoa porque não tem jeito. Às vezes você está orando por alguém e aí a pessoa fala assim, não ora não porque não tem jeito não. Essa pessoa não tem mais jeito. Mas é o diabo usando a boca dessa pessoa para te convencer a parar de orar por alguém. Não ora por isso não, porque essa bênção vai te dar transtornos na vida. Mas calma aí, deixa eu conversar com Deus. Senhor, é bom para mim essa bênção? Fala comigo. Porque se não for bom, o Senhor pode dizer não também às minhas orações.
Porque a consequência da oração de Daniel era não só ser abençoado no reino e se ascender profissionalmente, ou seja, crescer ali, mas consequentemente também ele poderia ser lançado na cova com os leões se o pegassem orando. Então essa oração tinha consequências. Assim como, por exemplo, o povo de Israel, para entrar na terra prometida, eles tinham que vencer os gigantes. Tem gente que fala assim, não, essa terra tem gigantes. Os espias lá falaram, tem gigante nessa terra, é muito difícil, vamos deixar isso para lá. Então tem gente que fala assim, não ora por isso não ora não, senão você vai para a cova. Cuidado que você ficar orando, você vai para a cova. Cuidado que se você conseguir a sua bênção, o que adianta você orar, depois você vai ter que entrar naquela cova ali, com leões. Não tem gente que quer botar medo da oração, porque a oração gera uma consequência. A consequência pode ser também uma vitória, mas antes da vitória você pode passar por uma grande provação. Foi o caso de Daniel, ele passou por uma grande provação, ele teria que ser lançado numa cova com leões. E não se sabe se ele voltaria vivo de lá, como é que vai saber? Será que Deus vai guardar Daniel? Mas Deus guarda Daniel. Então assim, às vezes o medo da cova dos leões faz com que a gente venha se intimidar na vida espiritual. Ter medo de continuar uma oração, de um propósito, ou às vezes achar que aquilo não vai ter um efeito na vida das pessoas. Achar que não adianta orar, não adianta pedir. Porque fulano já orou e não deu certo, mas você tem que orar sem cessar. Daniel não se intimida com o decreto do rei, ele não fica com medo de ir para a cova. E a gente não tem que ter medo de servir a Deus. A gente não tem que ter medo de falar a verdade, de sermos honestos, de fazermos o que é justo na presença do Senhor. Porque as covas dos leões, elas não existem só para Daniel. Elas existem para mim, para você e para todos aqueles que escolhem servir a Deus. Você não vai viver um evangelho fácil se você estudar a palavra do Senhor. Agora, se você ficar ouvindo mensagens de falsos profetas que querem pregar uma vida de felicidade, de conforto, você vai acabar se frustrando. Porque o verdadeiro evangelho é esse, em que você é provado, em que você ora muito, você busca muito, mas o diabo vai fazer de tudo para você parar a sua oração. No caso de Daniel foi um decreto real. Na sua vida eu não sei como é. Você vai jejuar, alguém fala assim, olha, o pão tá aqui, tá quentinho. Você não vai almoçar não? Você não vai comer não? Você tá tarde, tá ficando tarde. Come um pedacinho de pão, come essa frutinha, come esse negócio, o almoço tá pronto. Ou seja, como que o diabo ele tenta interromper a tua oração? É diferente da forma de Daniel, porque a gente não está nesse tempo de império da Babilônia. Nós estamos aqui, não sei onde você está, mas talvez na sua casa, talvez no seu local de trabalho. Então assim, Daniel, ele foi testado ali através de uma ordem de um rei. E ele conseguiu ser aprovado, porque ele conseguiu resistir à ordem do rei, sabendo que ele poderia ir para a cova dos leões. Agora você e eu, poxa, qual a desculpa que a gente vai dar para Deus para não orar e para não jejuar? Qual é a cova dos leões que você vai enfrentar se você ficar um dia sem comer? Às vezes a gente acaba quebrando o jejum, entregando mais cedo para agradar o pai e a mãe, agradar quem está do lado. A gente acha que a gente tem que aproveitar aquele momento, a gente tem que almoçar um pouco mais cedo, quando na verdade era para você continuar com o propósito, continuar com o jejum e com a oração. Tá? Na vida de Daniel, ele não interrompeu o propósito de oração dele, ele orava 3 vezes ao dia. Mesmo que tivesse que ir para a cova com os leões, mesmo que você incomode pessoas, mesmo que as pessoas se sintam incomodadas porque você não tomou café da manhã, ou porque você fica muito no canto sozinho, quietinho, lendo a Bíblia, orando, porque as pessoas não entendem por que fica no canto quietinho. Jesus se retirava para orar. Por que você está quietinho? Por que você está aí? Vem aqui conversar com a gente. Vem aqui se entrosar com a galera. Vem aqui, tem um negócio aqui gostoso, tem um cafezinho aqui, toma aqui. E a pessoa não sabe que você está às vezes orando, jejuando, ou está meditando na palavra que o Senhor tem te dado. As pessoas não entendem. Elas não entendem. E isso vai criando inimizade, às vezes, no meio social em que você está inserido, às vezes até dentro de casa. Não querer participar, não querer sentar na mesa para almoçar, para tomar café da manhã com os filhos, com a família. Não querer participar de alguns eventos. Tá? Faltar algumas reuniões, algumas festas para ter tempo mais para Deus. Porque teve um churrasco, você não foi. Teve um passeio na piscina, no clube, você não foi. E é assim a nossa vida com Deus. São esses momentos de renúncia, você renunciar a essas sugestões que as pessoas dão à sua vida do que você tem que fazer, que você precisa comer, que você precisa se vestir melhor, você está muito sério, está muito fechado, que você precisa se arrumar mais,
que você precisa curtir mais a vida. São essas renúncias, são esses decretos reais, são esses conselhos que nós recebemos, que nós temos que renunciar para servir a Jesus. Porque a cova do leão, ela vai existir na sua vida. Não adianta você fugir dela se você escolheu servir a Deus. Você, em algum momento da sua vida, você vai ser lançado nessa cova, porque você vai incomodar alguém. Você vai incomodar o inimigo, o diabo que está vendo as suas orações, os seus jejuns, a sua busca pelo Espírito Santo. Você começa a brilhar no mundo espiritual e os demônios começam a se incomodar. E você começa a ter autoridade sobre esses espíritos malignos. E eles começam a perceber: com aquela dali eu não consigo mais vencer, com aquele dali eu já não consigo mais. Aquela dali está forte espiritualmente, aquela dali jejuma muito, ora muito na madrugada, aquela dali medita muito na palavra, eu não consigo mais vencê-la. Então o diabo, ele vai se incomodando, ele vai tentar interromper seu jejum, sua oração, ele vai tentar interromper a sua vida com Deus, mediante sugestões, porque não existe mais esse decreto real, mas existem as sugestões das pessoas. Pode ser até do seu pai e da sua mãe. Você tem que se alimentar melhor, você não almoçou ainda, você não tomou nem café da manhã, e você está ali no seu propósito de jejum. Ou então você está fazendo um propósito de oração só com água, um propósito de oração. Ou você está na madrugada acordado orando. Ou você está quietinho lendo a Bíblia, a pessoa fala: vai dormir. Isso é o diabo usando a pessoa, isso é um decreto real. É uma pessoa querendo usar, sabe, de autoridade na sua vida, para interromper o seu momento com Deus. O diabo quer interromper o seu momento de intimidade com o Senhor. E ele vai usar as pessoas vão se sentir incomodadas. E você vai crescendo no mundo espiritual. Você vai ganhando autoridade sobre espíritos malignos, você vai ganhando força, você vai ganhando dons espirituais. Isso vai incomodando o diabo. E aqui Daniel também ia receber um cargo maior no reino. Isso estava incomodando os amigos dele, eles estavam com inveja, muita inveja. Que o diabo coloca isso no coração das pessoas. Não tenha ódio de quem tem inveja, tem quem faz tudo para atrapalhar a sua vida, mas as pessoas estão fazendo de tudo para me atrapalhar. Entenda que isso é o trabalhar do diabo na sua vida. É o diabo que está colocando esses pensamentos na mente dessas pessoas, essa implicância, essa perseguição. Não tenha ódio. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades e principados. Você não deve ter ódio de ninguém. Por quê? Porque se você tiver ódio, você está indo contra a palavra do Senhor. A Bíblia fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus disse isso. Faça o que Jesus mandou. Ore por eles também. Jesus abençoou. A vida de Jó foi mudada quando ele começa a orar pelos seus amigos. Mas aqueles amigos só falaram coisas ruins para Jó. Acusaram Jó de pecado, acusaram Jó de muitas coisas ruins. Então a vida de Jó começa a mudar quando ele começa a orar pelos seus amigos. Então, às vezes, os nossos próprios amigos estão fazendo tudo para prejudicar a gente. Daniel não se sente intimidado, ele continua. E a palavra do Senhor fala que chega aos ouvidos do rei, que Daniel estava orando 3 vezes ao dia. E o rei, muito triste, porque gostava de Daniel e queria promover Daniel. Entenda, chegou uma acusação ao rei sobre o comportamento de Daniel. E o diabo, ele vai tentar te acusar, o rei é Jesus. O diabo, ele vai tentar te acusar de ser um falso cristão, de estar fazendo algo errado quando você está certo. Ele vai tentar falar assim: olha lá, depois você fala que é crente desse jeito. Olha lá, rei, olha lá, ele está orando 3 vezes ao dia. Olha lá o seu favorito, olha lá. Lembra que o diabo, ele acusa Jó na presença de Deus? Ele fala assim: olha, Jó só é fiel ao Senhor, porque o Senhor prospera tudo que ele faz. A mesma coisa acontece aqui com Daniel. Acusam ele diante do rei porque ele orava muito. O que Daniel fez de errado? Nada. Mas o diabo quer que você se sinta culpado pelas orações, pelo que você pede a Deus. Nunca fale para ninguém o que você tem pedido ao Senhor. Apesar de muitas coisas do diabo saber, porque o diabo te observa. Ele observa você pesquisando as coisas no Google, no YouTube. Quando você digita na internet o edital de uma prova de concurso, quando você pesquisa muito sobre algo, o diabo está só olhando. Você pesquisa no modelo de carro, de apartamento, de viagens. As pesquisas que você faz indicam o que você quer, o que você almeja no seu coração. Então o diabo, ele começa a perceber quem é você. Ele começa a perceber como que as coisas que você anseia no seu coração. Daí surgem falsas profecias, falsos sonhos. Sonhos que são perturbações malignas do inimigo. O diabo, ele quer saber mais e mais de você, então ele fica te observando.
do seu ladinho, só te observando. E ele faz de tudo para te acusar. E a acusação agora era sobre as orações excessivas de Daniel. Às vezes você vai ser acusado por pedir demais para Deus. Você ora muito. Você está pedindo para isso, mas isso não tem jeito, você está pedindo errado. Você não deveria pedir essa bênção para Deus. Você não deveria orar assim. Você tem que tomar cuidado com as suas orações. Claro, nós temos que colocar os nossos desejos nas mãos do Senhor e perguntar: Senhor, é da sua vontade? E não ficar insistindo com coisas que talvez Ele não queira fazer na sua vida. Fala: Jesus, me mostra o que é melhor para mim. Se isso que eu estou pensando vem da sua vontade ou se é da minha cabeça. Mas muitas das vezes quem está do nosso lado não aceita a nossa oração. E não aceita também a resposta da oração. Às vezes Deus quer falar sim para a sua oração, Ele quer aceitar e a pessoa que está do seu lado não está aceitando o seu pedido para Deus. A resposta que o Senhor tem te dado, a pessoa fala: não ora por isso não adianta pedir sobre isso não vai pedir isso para Deus não. Cuidado, senão você vai para a cova. Cuidado com as consequências do que você está pedindo para Deus. Olha, tudo vai ter uma consequência. Tudo tem uma consequência, mas você precisa saber pedir, você precisa saber se esse conselho vem realmente do Senhor, porque às vezes é o inimigo tentando fazer você desistir desse projeto. Quando você fala o que você está pedindo para Deus, a pessoa percebe. Às vezes nem todo mundo vai concordar, o diabo vai usar alguém para falar. O diabo está ali só te observando, ele vai convencer o rei a estabelecer um decreto para impedir tua oração. Ele vai fazer de tudo. Ele vai convencer a pessoa de que você está orando errado, que nossa, olha o que ele está pedindo para Deus. Isso não vai ter jeito, nem adianta pedir isso. O diabo quer te convencer de todo jeito. Ó, não pede isso não. Se você ficar orando, você vai para a cova dos leões. Se você passar nessa prova, você vai ter que fazer isso. Se você passar... Estou dando um exemplo aqui, eu estou criando aqui, usando a minha criatividade. Mas se você passar nessa prova, você vai ter que morar lá em São Paulo. São Paulo é ruim de morar. Se você for morar nesse país, você vai sentir frio. Não pede isso para Deus não. Não tem gente que é assim? Não pede não, porque carro é despesa. Apartamento você vai pagar condomínio. Olha, não pede isso pra Deus. Estou dando exemplos aqui, entendeu? Não pede isso pra Deus não, senão você vai passar luta. Então ele está tentando convencer você a não levantar suas orações. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Daniel orava com a janela aberta, todo mundo via ele orando. Todo mundo via ele orando. Então assim, ele poderia, creio eu que ele poderia continuar orando, poderia ter fechado a janela. Ele não precisava mostrar a oração dele para os outros. Eu não sei por que ele orava com a janela aberta. Não sei se isso tem algum significado. Eu posso pesquisar um pouco mais. Mas creio eu que ele poderia ter sido mais discreto nessas orações. Ele evitaria talvez a cova dos leões. Ele evitaria. Então assim, não é que você tem que ter medo de ir para a cova. Mas se você pode evitar discussões, problemas por causa das suas orações, por que os outros têm que saber o que você vai pedir para Deus? Você tem que saber que você está orando com propósito. Estou orando com propósito de casar. Estou orando com propósito de comprar outro carro. Estou orando com propósito de fazer uma viagem. A pessoa vai acusar você, vai falar assim que você está orando errado, que Deus não vai atender essa oração, que isso não existe. Como é que você pede isso para Deus? Você tem que tomar cuidado com suas escolhas, que eu não concordo com isso. Então assim, para que você vai levantar discussões acerca da sua vida espiritual, das suas orações, das suas petições? Ore em silêncio. Ninguém tem que saber o que você está falando com Deus. O diabo só está te observando. Ele vai querer enfraquecer a sua fé, tentar te atrapalhar, colocar medo das suas bênçãos, das suas conquistas, atrapalhar tudo. Eu estou orando pedindo o dom de visão. Só fala, olha, dom de visão é um dom, como é que se fala? É um dom espinhoso. Não ora pedindo isso não. Poxa, mas a Bíblia manda a gente buscar com zelo os melhores dons. Por que eu não vou pedir? Eu vou orar pedindo batismo do Espírito Santo. Aí o diabo vai usar a boca de alguém e falar: isso não é importante não. Pede isso não. E assim vai. Então assim, o diabo ele vai tentar te convencer de que isso não é tão mais importante. Então assim, continue orando, independente do que os outros acham das suas orações. Mas seja mais discreto. E aí Daniel, chega no ouvido do rei que Daniel estava orando. E o rei tinha decretado, né, que não poderia orar para nenhum tipo de Deus, só poderia pedir as coisas para ele. E o diabo ele quer isso, ele quer que a gente seja dependente dele, né? O diabo ele quer que a gente seja dependente de pessoas. Porque, poxa vida, se Daniel vai pedir tudo pro rei, então o rei vai saber o que está no coração de Daniel. Você tem que orar escondido no seu quarto, fechar a porta, foi Jesus que ensinou. Quando você for orar, olha, entra no quarto, fecha a porta. Daniel está orando diferente do que Jesus ensinou, ele está com a porta, com a janela aberta.
Você pode até abrir a janela, se não tiver ninguém vendo dentro do seu quarto, né? Mas no caso de Daniel, dava pra ver. Então, assim, você tem que orar de forma mais discreta. Se você chegar pro rei ou chegar pra alguma pessoa e falar o conteúdo da sua oração, o conteúdo das suas petições, essa pessoa às vezes não vai concordar com você. E vai te convencer muitas das vezes usando até a Bíblia. Lembre-se que Jesus foi tentado no deserto através da palavra. O diabo falou assim pra ele: olha, se você pode, se você é filho de Deus, se lança daqui do alto. Ele levou Jesus num lugar bem alto. E aí falou assim, olha, que na Bíblia está escrito que Deus vai enviar anjos ao teu respeito. Ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Aí Jesus combate o diabo, falando bem assim: olha, diabo, também está escrito na Bíblia, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo ele vai tentar te convencer usando a palavra, de que você não deve pedir isso para Deus, de que você está errado. Não, você pode pedir o que você quiser para Deus. O máximo que você vai ouvir do Senhor é um não. Entende? Então, assim, por que eu não posso pedir? Deus não tem poder para me dizer não? Ele tem poder. Ou então fala assim, perguntar: Jesus, isso é bom para mim? Deus pode falar sim, ou ele pode falar não. Jesus, o Senhor tem uma coisa melhor para mim do que isso que eu estou pedindo? Olha que orações mais inteligentes de você fazer. O Senhor quer me dar essa bênção, essa promessa, porque eu pedi ou porque o Senhor quer me dar? Ou o Senhor tem algo melhor do que isso que eu estou pedindo? Porque se o Senhor tiver algo melhor, esquece a promessa. Eu quero o melhor de Deus na minha vida. Então Deus, ele tem muitas bênçãos para dar. Você tem que saber: Jesus, o que é melhor para mim? Faz a sua vontade na minha vida, me revela a sua vontade, coloca no meu coração o seu desejo. Muda meu coração, muda meus desejos, meus projetos. É assim que a gente deve orar ao Senhor. Porque a gente não deve chegar ao Senhor e falar: Senhor, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, não, Jesus, eu quero fazer a sua vontade. Revela para mim a sua vontade, confirma, ou então tira do meu coração. Abre os meus olhos, fala comigo. E buscar o Senhor sempre. Não ir até o rei ou até pessoas importantes e falar o que você quer. Para sua mãe, para o pastor da sua igreja, porque quem está ouvindo as suas petições, às vezes não vai ter um entendimento necessário para poder te instruir. Vai dar opinião conforme os pensamentos dele ou dela. E o rei ficou muito chateado quando ele soube que Daniel estava orando, porque ele gostava tanto de Daniel. Ele não queria mandar Daniel para a cova, mas era a consequência de um edito real que ele mesmo havia decretado. Ele percebe a inveja dos amigos de Daniel, ele percebe que só tentaram convencê-lo porque queriam acabar com a vida de Daniel. E o diabo ele vai querer tentar acabar com a sua vida, se você for um servo do Senhor fiel como Daniel. E o rei manda Daniel orar ao Deus dele, fala assim: olha, o Deus que você serve, que te salve dessa cova. Porque o rei faz de tudo para não enviar Daniel à cova. Ele fica o dia inteiro pensando: o que eu vou fazer? Mas ele foi pressionado. Ele foi pressionado porque os amigos de Daniel falaram para o rei assim: rei, não tem como, o senhor vai quebrar um decreto? E o rei, muito triste, coloca Daniel na cova e fala: olha, o seu Deus que te livre dessa cova agora, porque infelizmente eu não posso fazer mais nada. Tudo que eu pude fazer para te ajudar, eu fiz. Sabe quando você ouve a pessoa falar assim para você: olha, tudo que eu pude fazer para te ajudar, eu fiz. Mas você insistiu com esse comportamento, você insistiu com essa bênção, com essa conquista, com essa vitória, com essas orações, com esses jejuns. Sabe quando você ora muito por uma bênção, jejua muito, você insiste com o Senhor e a pessoa fica decepcionada quando ela descobre que, poxa vida, você continuou com a oração. Às vezes a sua vitória vai incomodar alguém que está do seu lado. A pessoa fala assim: nossa, não é possível, você continuou orando. Falei para não orar, falei para não fazer, você foi lá e fez. Poxa vida, agora você vai ter que ir para a cova, agora você vai ter que passar por essa situação. E a pessoa faz de tudo para te ajudar, mas não tem jeito. Faz de tudo, mas você precisa ir, você precisa passar por essa situação. Você precisa passar por isso, porque é uma provação, é um tempo com o Senhor. É que nem o povo de Israel, para chegar na terra prometida, teve que passar um tempo no deserto. Poxa vida, passar um tempo no deserto? Sim, tem que passar. É só um tempo. Mas tinha gente ali com medo, que nem queria ir pro deserto, aí atrapalha os demais. Então, poxa, a pessoa não quer orar e quer atrapalhar o outro a orar. A pessoa não quer pedir a bênção e quer atrapalhar você a pedir a bênção. A pessoa não quer se esforçar no plano espiritual, não quer passar por nada nessa vida, não quer entrar em nenhuma cova dos leões, aí quer impedir você de orar. A pessoa está preocupada com a tua vida, que você está orando muito, que você fica desse jeito, você vai acabar indo para a cova, você vai cuidado com as lutas, cuidado com as consequências das suas orações. Pois se você não quer orar, não quer pedir uma bênção profissional, espiritual,
Porque você tem medo de receber um dom, que vai passar luta, tem medo de receber o batismo do Espírito Santo, a pessoa não quer pregar a palavra, não quer jejuar, não quer orar pelos demais, deixa os outros orar. Se a pessoa não tem fé, deixa você orar, continua. A pessoa fica ali preocupada com a tua vida, que você vai ter que ir para a cova dos leões, e daí? Vamos para a cova dos leões, mas você vai ter que passar por essa situação difícil. Se receber essa bênção, você vai ter que passar por esse deserto. Deixa eu passar pelas minhas situações difíceis, deixa eu me esforçar. Eu tenho fé que eu vou para a cova, mas Jesus vai comigo. Eu tenho fé que Deus vai estar ali comigo naquela situação difícil, mas você tem necessidade de passar por isso não. Para de orar por esse pedido, para com esse negócio que você vai passar por um problema. Não para a oração, porque esse conselho não vem do Senhor Jesus. E Daniel, ele vai para a cova e o rei fica ali. Ele passa a noite inteira em jejum, o rei, preocupado com Daniel. Olha só. Porque ele amava Daniel. O conselho dele, ele fica chateado porque ele amava Daniel. Às vezes é a pessoa que te ama. É quem está do seu lado, é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, filho. Que a pessoa às vezes está preocupada com você. Nossa, você está... Cuidado, pede isso para Deus não. Meu Deus do céu, para a cova dos leões. Passa por essa luta. Mas sem luta não tem vitória. E Daniel vai para a cova. E o Senhor manda um anjo que segura a boca dos leões. E os leões ficam ali quietinhos a noite inteira. Daniel tranquilo, está orando e tal. No outro dia de manhã, o rei, ele olha assim... Ele abre a cova dos leões e ele pergunta assim, olha a pergunta que ele faz, está no versículo 20, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha só o que o rei está falando, será que o Deus que você serve te livrou? Ele ficou a noite inteira preocupado com Daniel. Tem gente que se preocupa muito com você. Acho que você está orando muito, você está jejuando, não está comendo direito, tá muito quietinho. Ai, meu Deus, meu filho, meu marido, minha filha, minha esposa. Ai, meu amigo. Ai, meu Deus, meu sobrinho. Vai passar por essa situação. Você não tinha que ter pedido isso para Deus. Ai, meu Deus, que situação difícil que você vai passar na vida. E para a cova dos leões, eu tinha necessidade. Só que, tanto que o rei, ele fala para Daniel, Daniel, agora que o Deus que você tem, de noite quando ele coloca Daniel na cova, ele fala, agora o Deus que você tem que te livre dessa cova, Daniel. Ó, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele fala isso para Daniel, ou seja, o seu Deus que vai te livrar agora. Você não escolheu isso, você não pediu isso para Deus, agora você vai aguentar as consequências. Só que no outro dia de manhã, é Deus que vai te livrar, é Deus que vai te ajudar aí, porque você pediu para Deus, você continuou orando. No outro dia de manhã, ele acorda meio duvidoso, porque o rei não tinha muita fé em Deus, não. Ele falou assim, Daniel, por acaso o seu Deus que você serve te livrou da cova? Aí Daniel sai da cova falando bem assim, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, eu não estou em pecado, rei, porque eu estou orando para Deus. Você não está em pecado porque você está pedindo para Deus algo que seu pai e sua mãe não querem que você peça. Você não está em pecado porque você está orando a Deus e pedindo algo que seu marido e sua esposa não querem que você peça. Bênçãos que eles não querem que você receba, porque muitas das vezes é o diabo usando essas pessoas para impedir suas orações. Querido, continua orando, fecha a porta do quarto, ou vai orar escondido num banheiro, em qualquer lugar da casa que você quiser. Ora calado, não fala o que você está pedindo. Porque a pessoa às vezes te ama tanto, mas ela não quer que você ore. Ela não quer que você vá para a cova dos leões. A pessoa tem um carinho por você, que a pessoa não quer que você passe por situações difíceis na vida. Fala, não pede isso não, você vai passar luta, tá doido. Essa pessoa vai trazer um transtorno na sua vida, então não fale o que você está pedindo. Se a pessoa já falou, volte a orar, porque isso não é de Deus. Essa preocupação excessiva que tem com você. As pessoas às vezes querem mandar demais na nossa vida, tem um controle muito maior do que deveria. Tem pai, mãe, marido, esposa, amigos, familiares que querem, sabe, impedir orações nossas. E você tem que ficar caladinho. Se você já falou, volta a orar, porque Deus quer que você permaneça no seu propósito. Volta, porque você, infelizmente, vai ter que passar pela cova dos leões. Não tem jeito. Mas Deus vai te livrar na cova. Ele livrou Daniel. Ele livrou Daniel. Então, assim, você não tem pecado nem contra Deus, nem contra a pessoa que não quer que você vá para a cova. A pessoa não quer. Você não está errado por desobedecer essa pessoa, por não ouvir o conselho dela. Não, você tem que continuar orando sim. Você não quer ouvir meu conselho? Não, esse conselho não. Esse daí não é de Deus, não. Parar de orar, não vou. Porque assim, o rei era uma autoridade máxima no reino.
Você vê que ele foi até pra cova, ele podia mandar uma pessoa pra cova dos leões se desobedecesse a ordem dele. Mas Daniel não obedeceu a autoridade. Então tem filho que está obedecendo demais de pai e a mãe, esposa que está obedecendo demais de marido, está parando de orar. Porque estão botando medo em você da cova, das consequências dessa oração. Não, calma aí, a pessoa não quer que você ore, não quer que você peça isso para Deus, por quê? Você tem que entender que isso daí foi um trabalhar do diabo. O diabo, ele quer confundir a sua mente, ele quer te cegar. Ele não quer que você perceba que, na verdade, por trás desse carinho, da pessoa ficar chateada, poxa, você orou, você vai ter que ir para a cova. Por trás dessa proteção, por trás desse não ore, não peça isso para Deus, existe um trabalhar do diabo para impedir que você consiga suas bênçãos, para impedir que você consiga sua vitória, porque Daniel depois ele sai da cova, o rei vai promover Daniel, tá? Ele vai prosperar no reino, e aqueles que trabalharam para atrapalhar a vida de Daniel, que tinham inveja, não queriam ver a ascensão de Daniel, inclusive que deram essas ideias para Daniel, para o rei, para estabelecer o decreto, essas pessoas vão ser lançadas na cova junto com suas famílias e todos vão morrer. Então quem não quer a sua bênção, infelizmente, vai acabar morrendo na cova. Tá? E quem não quer, não fica com raiva das pessoas, porque é o diabo usando elas. Elas estão sendo usadas como inimigo. Então, Deus não vai livrar os seus inimigos, porque os seus inimigos são maus. Quem tá com maldade no coração, infelizmente não vai ser livrado por Deus. Deus é contigo. Ele quer que você continue as orações. E assim, eu vou encerrar a mensagem por aqui. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, para que o YouTube venha divulgar essa mensagem para outras pessoas, tá? E desejar que você fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchauzinho.